O tratamento de valores nulos é uma prática essencial dentro do desenvolvimento do nosso código para evitarmos erros, principalmente aquele temido erro, o Null Reference Exception. Acredito que todo mundo já recebeu um erro desse e hoje nós vamos aprender como que a gente consegue evitar esses erros. Hoje nós vamos falar sobre operadores de coalescência nula em C#. Nós vamos simplificar o tratamento de valores nulos. Fala desenvolvedor, tudo bacana? Bem-vindos à Next Wave Education, meu nome é Abimael Mendes e hoje nós vamos tratar sobre essa temática bem interessante que a gente utiliza muito dentro das nossas aplicações. Então fica ligado e antes de a gente partir para o nosso código, eu já peço que se você gostar do vídeo, deixa o like, deixa o comentário e se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Então, bora lá! Para a nossa aplicação de exemplo, eu criei aqui um projeto de console, eu chamei ele de tratamento null, onde a gente vai aplicar o nosso código. Então vamos lá. Antes de a gente falar dos nossos operadores, nós vamos ver qual é o problema que eles resolvem. Aqui eu vou criar um exemplo bem simples. Vou criar aqui uma string, que vai se chamar nome, e vou setar aqui um valor nulo. Obviamente, quando a gente estiver na nossa aplicação, o valor nulo ele vai vir, a gente não vai setar aqui o valor nulo. E aí, digamos que eu quero apresentar a quantidade de caracteres que tem dentro desse nome. Aqui, se eu colocar o meu código para executar, ele vai quebrar. E aqui a gente vai receber a tão temida Null Reference Exception. Nosso objeto nome, ele é nulo. Então, a gente não consegue acessar o length dele, a quantidade de caracteres que ele tem. E aí, uma saída que é muito utilizada é utilizar um if. A gente coloca, se nome for diferente de nulo, a gente vai apresentar a quantidade de caracteres que tem dentro do nome. Se não, else, a gente vai mostrar outra coisa aqui, vai mostrar aqui o nome está nulo. E aqui ele vai nos apresentar que o nome está nulo. Porque quando ele cair aqui no if, ele vai verificar se o nome é diferente de nulo, ele vai perceber que o nome é nulo, então vai cair aqui no else. O else é mostrar nome está nulo. Porém, essa abordagem ela acaba sendo um pouco mais verbosa. Olha o tanto de linha que a gente teve que criar aqui para poder contornar esse erro de referência nula. Para contornar essa situação, a gente pode simplesmente, vamos pular aqui, eu vou comentar esse código aqui para a gente conseguir comparar o tamanho depois. E aqui a gente tem o nosso string de nome, ela é nula. E aqui eu posso colocar um console writeLine e dentro dele eu consigo realizar a verificação para ver se o meu valor é nulo. Como que eu posso fazer isso? Eu pego e coloco aqui, nome. Ele é nulo e aqui a gente utiliza o nosso primeiro operador, que são as duas interrogações. Ele é nulo. Se ele for nulo, eu quero que você mostre a seguinte mensagem: nome não informado. Então aqui a gente consegue ver que vai apresentar na nossa tela o resultado da verificação de nome, ele é nulo. Se sim, se ele for nulo, vai apresentar aqui nome não informado. Vamos colocar aqui nosso código para executar. Nome não informado. Caso o nome não fosse nulo, vou colocar aqui, Abimael. Caso o nome não fosse nulo, ele iria apresentar aqui o nome, Abimael. Então, essa é a nossa primeira forma que a gente pode realizar a verificação se o valor ele é nulo ou não. Olha a diferença da quantidade de linhas que a gente utilizou. No caso aqui, a gente utilizou 1, 2, 3, 4, cerca de 4 linhas, se a gente não contar aqui as chaves, contra apenas uma linha. Então, o código ele fica mais claro, ele fica mais legível. Aqui a gente acaba escrevendo mais, aqui fica mais propício a erro de digitação, a ocorrer outros erros. Aqui não, aqui a gente realiza a verificação. Se o valor for nulo, vai ter aqui um retorno padrão. Agora vamos para o nosso próximo operador, que é o operador de atribuição de coalescência nula. Ou seja, é um operador que vai atribuir um valor caso a nossa variável ela seja vazia. Então, deixa eu apagar esse exemplo aqui. Eu vou deixar esse aqui do console por enquanto para a gente conseguir comparar. E aí, o que acontece com esse operador de atribuição de coalescência nula?
No caso, digamos que a gente tem aqui uma lista de string, vou colocar aqui são nomes de pessoas, e aqui eu vou dizer que ela é nula. A gente recebeu o resultado de uma lista nula. Caso eu apresente aqui na minha tela a quantidade de nomes, .count, da minha lista, ele vai apresentar um erro, porque a minha lista ela está como nula, ela não está nem vazia, né? Se ela tivesse vazia apenas, ia me retornar o valor de 0. Porém, ela está aqui como nula. E digamos que eu quero prevenir esse erro. Nesse caso aqui, eu posso utilizar o nosso operador de atribuição de coalescência nula. O que ele vai fazer aqui? No caso, a gente vai pegar os nomes e aí a gente vai utilizar interrogação, igual. No caso, o que ele vai fazer? Aqui já deu até a sugestão, né? O que ele vai fazer? Ele vai verificar se nomes é nulo. Se sim, o nome ele vai ser igual a uma nova lista de strings. Diferente aqui do nosso primeiro operador de coalescência nula, ele vai realizar aqui apenas a verificação se o nome ele é nulo. Se for nulo, ele vai retornar, né? Ou seja, ele vai atribuir aqui ao console writeLine o nome não informado. Ele não vai alterar aqui a nossa variável nome. Já esse nosso operador de atribuição de coalescência nula, ele vai verificar se nome é nulo. Se for nulo, ele vai informar aqui que o nosso nome é uma lista de strings. Então, explicamos aqui, deixa eu tirar esse daqui para ficar mais limpinho. Aqui a gente vai colocar um nomes.add e adicionar aqui um nome Pedro. Corrigido aqui, né? O nome da nossa lista é nomes, não só nome. E vamos colocar o nosso código para executar. A gente vai ver que a quantidade de pessoas que existem dentro da nossa lista é apenas uma pessoa. Se a gente não utilizasse nosso operador de atribuição de coalescência nula, a gente iria receber um erro de argumento nullException. Então, esses operadores eles são muito úteis no momento em que a gente precisa realizar a prevenção contra esses erros. E aí vocês podem pensar assim, Abimael, existe também um operador ternário. O operador ternário ele pode ser utilizado para realizar essa prevenção. Pode também. Vamos comparar aqui os dois. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo mais simples para a gente entender. Nome vai ser igual a null. E aí vamos utilizar aqui o nosso operador ternário, primeiramente. A gente vai colocar aqui uma variável resultado que vai ser igual a nome é diferente de nulo. Aqui é o operador ternário. Coloca a interrogação. Se sim, se ela for diferente de nulo, ela vai receber o nome. Se não, ela vai receber nome não informado. Agora vamos ver como que a gente pode fazer com um operador de coalescência nula. No caso aqui, a gente vai criar aqui uma variável também resultado, só que resultado 2, que vai ser igual a nome é nulo. Se sim, a gente coloca nome não informado. Aqui a gente consegue ver que a gente precisou escrever um pouco mais utilizando o operador condicional ternário. Já utilizando o operador de coalescência nula, foi algo bem mais resumido. Aqui primeiro ele verificou se o nome é diferente de nulo, colocou a interrogaçãozinha de dúvida, né? Se sim, se for diferente, o resultado ele vai receber o nome. Se não, se realmente for nulo, ele vai receber o nome não informado. Já aqui no nosso, a gente consegue realizar a verificação. Olha, nome é nulo? Se sim, a gente atribui aqui nome não informado. Então, uma forma mais direta, uma forma mais objetiva. E aqui, se a gente colocar dois consoles writeLine, a gente consegue ver que o resultado vai ser o mesmo, apenas a abordagem vai ser diferenciada. Aqui a gente consegue ver que o resultado foi o mesmo, nome não informado, porque nome é nulo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses operadores são muito úteis dentro da criação dos nossos projetos. Eu fico por aqui e já vou lembrando mais uma vez que, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, deixa o comentário e não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Eu fico por aqui e até a próxima.